Prefeitos e governadores talvez não perceberam que o grande aumento no piso salarial do professor, de 22%, decorreu do aumento em 22% do custo per capita do aluno com o Fundeb, o Fundo de Desenvolvimento da Educação de Base. É assim que é calculado o custo aluno. Pega-se a soma do Fundo de Desenvolvimento da Educação de Base e divide-se pelo número de alunos. Aí tem o indicador. Esse é o valor que se transfere com base no Fundeb para cada um dos 50 milhões de alunos no Brasil. Ora, como toda fração, ela é o resultado de um numerador e um denominador. O numerador é o fundo, o denominador é o número de alunos. Senhores prefeitos, senhores governadores, se vocês aumentarem o número de alunos, cai o valor do aumento, a taxa de aumento do custo per capita de aluno. E se caísse de 22%, vamos dizer, para 15%, vocês teriam que aumentar os salários dos professores em 15% e não em 22%. Lamentavelmente, não estão entendendo assim. E o que a gente vê nas estatísticas é que o número de alunos tem diminuído em vez de aumentar. Alguns dizem, mas é porque temos menos crianças no Brasil hoje por um efeito demográfico. Mas temos uma multidão de jovens querendo beneficiar-se do chamado EJA, Educação de Jovens e Adultos. E quando você põe um jovem ou um adulto na escola, o aumento que você vai ter que dar depois no salário do seu professor diminui. Aumente o número de alunos no programa de educação de jovens e adultos, que vocês vão ver que a contabilidade de vocês não vai piorar. Até porque não precisará aumentar muito ou quase nada o número de professores. Procure essa solução. Não vai ser boa para o que a gente quer, que é aumentar significativamente o valor do salário dos professores. Mas, pelo menos, nos momentos de crise que vocês vivem, prefeitos e governadores, vocês conseguiriam um certo alívio. Segundo, eu queria chamar a atenção dessa proposta. Senador Álvaro, no caso do Paraná seria importante, porque o Paraná é um estado que se sacrificou muito por causa da Lei Candir, não é verdade? A Lei Candir rouba dinheiro do Estado. Por que a gente não coloca uma DRU do bem? No sentido de que, para cada R$100 que a Lei Candir rouba do Estado, pelo menos 20 ele devolve para a educação. Reduzir a taxa da Lei Candir, desde que o diferencial vá direto para o Fundeb, e o Fundeb transfere para pagar o salário dos professores. É uma espécie de DRU, mas só que DRU do bem, senador Mozarildo. Em vez de chupar como a DRU fazia, a gente sopra 20% do que a Lei Candir rouba, toma. Uma outra maneira, que é uma ideia do senador Perrella, do PDT, um empresário grande de Minas Gerais, eu faço questão de dizer para que fique isenta a minha proposta, é no sentido de que a gente busque uma colaboração das grandes empresas desse país, no sentido de colaborarem com o país, com os estados, com os municípios, para que pelo menos 1.451 cada professor brasileiro possa receber. Ele sugere uma espécie de contribuição das grandes empresas provisoriamente até resolvermos essa crise, para que esse dinheiro vá para o piso salarial do professor. Proposta de um grande empresário. Antes de dizer mais propostas, eu passo a palavra ao senador Álvaro Dias. Serei bem rápido, senador Cristóvão, para não tomar o tempo de Vossa Excelência, apenas com o objetivo de cumprimentá-lo e dizer que, quando Vossa Excelência se refere a recursos de estados, de municípios, a Lei Candir, nós nos lembramos da importância de debatermos o Pacto Federativo. E o presidente Sarney acaba de anunciar a constituição de uma comissão de especialistas para essa discussão. Acho que é uma medida de
muita importância, é necessária, é oportuna. Nós já estamos atrasados, há um desequilíbrio brutal, e é por isso que estados e municípios alegam que não podem cumprir o piso salarial do magistério. Veja como é grave a situação. As unidades federativas estão sufocadas em razão da concentração dos recursos nos cofres da União. E Vossa Excelência diz muito bem, a educação tem que ser a prioridade absoluta. E a discussão do pacto certamente envolverá essas questões narradas por Vossa Excelência. O desequilíbrio do sistema federativo, que é uma afronta ao princípio da isonomia, sufocando estados, municípios, mais alguns do que outros, não é? É o grande desafio para uma administração moderna na República, porque nesse presidencialismo forte, quem tem que liderar o processo é a presidência da República. Por isso, parabéns a Vossa Excelência. Eu agradeço, senador, e esse é um assunto que eu gostaria muito de ver debater aqui. Porque a reforma, e está aqui o senador Táxi, que é um dos defensores, a retomada de um pacto federativo não pode ser contra o Brasil. Não adianta a gente fazer um pacto entre os estados e que não seja a favor do conjunto do Brasil. Se a gente, suponhamos que não haja mais nenhum imposto federal e que até o salário dos senadores seja pago pelo seu respectivo estado. Mato Grosso paga o seu, o Distrito Federal paga o meu. Não funciona esse pacto federativo. Por isso eu digo, se os senadores e deputados recebem salário da União, por que professores não recebem também? Por que a gente não cria uma carreira federal do magistério? Isso resolveria o problema dos estados e municípios sem precisar de jogar para eles o problema. Tem duas maneiras de enfrentar o problema, senhor Táxi. Uma é dizer, cada prefeito e governador tem um problema, então vamos dar mais dinheiro para o prefeito. A outra é dizer, vamos resolver o problema dele trazendo para cá, para nós, trazendo para a União. E esse é muito mais eficiente no caso da educação, porque isso gera o equilíbrio. Se nós deixarmos, cada estado fica com seus impostos e paga o salário que puder. A gente sabe que com a desigualdade que há no Brasil, nós vamos ter salários muito diferenciados do professor de um estado para outro estado. Ainda mais de um município para outro município. Então, o Pacto Federativo deve ter algumas coisas de todos, e não dos estados. A soma dos estados tem que ser maior do que a soma dos estados. Ou melhor, o Brasil tem que ser maior do que a soma dos estados. Se nós fizermos o Brasil igual à soma dos estados, nós vamos ter um Brasil menor do que se fizermos o Brasil como ele deve ser. E a educação é o principal, no sentido de unificar o salário dos professores. Não há outra solução a não ser fazer com que haja no Brasil uma carreira nacional do magistério, como já existe para as universidades, para as escolas técnicas, para os institutos de aplicação, para os colégios militares, para o Colégio Pedro II. Por que é que não tem para todas as escolas? Isso resolveria o problema do piso salarial. Mas, concluindo, eu tenho umas duas sugestões. Além de aumentar o número de alunos para que reduza a taxa de aumento do valor do aluno, além de criar essa espécie de DRU do bem na Lei Candir, além de buscar a contribuição das grandes empresas, conforme sugere o empresário senador Perrella, eu sugiro que a gente faça um esforço para reduzir os custos com as câmaras de vereadores, com as assembleias legislativas e com esse Congresso também. Eu nem vou falar de redução dos salários dos vereadores, dos deputados, dos senadores, mas o custo total ser reduzido. Essa redução, em uma percentagem que não seria elevada, que não criaria problemas para o funcionamento do Poder Legislativo, daria para pagar uma boa parte do custo adicional do piso salarial, que a gente estima em 4 bilhões de reais. Finalmente, a transferência das escolas para a União. O
governador e o prefeito que não tiver condições de pagar o piso, entregue as escolas para que a União adote. Quando um banco entra em crise, o governo federal adota aquele banco. Por que quando uma escola entra em crise, o governo federal não adota a escola? Com isso, nós poderíamos ter, sem dúvida alguma, a solução vergonhosa de um país que é a sexta economia do mundo e não paga um piso de R$ 1.451. E poderíamos deixar claro a esses jornais, como esse jornal inglês, que, de fato, a guerra não é cambial. A guerra é muito mais do que isso. É de produtividade, como ele diz. Mas nem só de produtividade, como ele diz, é de competitividade. E de competitividade exige produtividade e criatividade, o que exige um sistema nacional do conhecimento que começa numa escola boa, de qualidade, igual para todas as nossas crianças. Era isso, senhor presidente, que eu tinha para falar, sem colocar a última sugestão, que os sindicatos entrem sim no Ministério Público pedindo medidas contra os governadores e os prefeitos, que em último caso possa levar até ao impeachment, porque quem não cumpre a lei, sendo governador ou prefeito, não tem condições de continuar prefeito